Na Neoquímica Arena por 1-0 com gol de Vinícius Júnior, o Brasil garantiu classificação à próxima Copa do Mundo. Carlo Ancelotti terá 1 ano para preparar o time para o próximo Mundial. Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers fazem o terceiro jogo das finais da NBA hoje às 9:30 da noite. A série está empatada 1-1. Os próximos 2 jogos serão disputados em Indianápolis. No jogo 1, Indiana venceu de forma inacreditável com uma virada de 3 centésimos do fim. Oklahoma venceu o jogo 2 jogando em casa. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Bom dia, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você e uma ótima quarta-feira pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. O Guarani fechou a janela de transferência com 9 reforços. 9 jogadores contratados em um período que durou aí de 7 a 8 dias. Um time totalmente diferente para enfrentar o Itabaiana no próximo domingo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco nós vamos trazer todos os jogadores contratados e também informar que Anderson Leite rescindiu de forma oficial com o Guarani e foi anunciado pelo Paysandu, que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. E o futuro de Rodrigo segue incerto no Real Madrid. Recentemente, a imprensa espanhola destacou que o brasileiro estaria esperando uma conversa com o Xabi Alonso, que assumiu a equipe depois da saída de Carlo Ancelotti. Ele vai definir a sua permanência no clube espanhol nos próximos dias. O jornal The Athletic destacou que o brasileiro é um dos principais pedidos do técnico Mikel Arteta para o Arsenal. O técnico acredita que o Rodrigo seria fundamental para os Gunners por conta da versatilidade tática. E agora o destaque do futebol paulista, vem aí a Copa do Mundo de Clubes, Gabriel Dodziak. A quarta-feira será de ajustes finais para santistas, corintianos e são paulinos antes da retomada do Campeonato Brasileiro amanhã. O Peixe deverá ter Luan Pérez e Tiquinho Soares de volta para enfrentar o Fortaleza. Antes de encarar o Grêmio, o Corinthians vai avaliar as condições físicas dos atletas que voltam ao Brasil após a disputa de partidas pelas seleções nacionais, enquanto o São Paulo poderá contar com o centroavante Dineno diante do Vasco. Já o Palmeiras teve Paulinho em campo no primeiro treino em solo norte-americano antes da estreia na Copa do Mundo de Clubes. Ainda sobre Copa do Mundo de Clubes, Gianni Infantino, presidente da FIFA, descartou uma possível preocupação da entidade com a venda de ingressos para a Copa do Mundo. Segundo o italiano, a estreia da competição, disputada entre Inter Miami e Al Ahly, terá o Hard Rock Stadium lotado. De acordo com o site oficial da venda de ingressos para a competição, nenhum dos jogos da fase de grupos tem entradas esgotadas. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. A Macaca, que foi tímida na janela de transferência, contratou apenas o lateral esquerdo Léo Kovic para substituir Danilo Barcelos, que vai passar por cirurgia após uma grave lesão no joelho. Porém, ontem uma novidade no fechamento da janela. Victor Andrade, que um dia foi chamado do novo Neymar, rescindiu com a Macaca e acertou com o São Bernardo. Victor Andrade se despede do Moisés Lucarelli sem ter marcado nenhum gol. E o Fluminense tem Soteldo confirmado como reforço para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e também para o restante da temporada. O jogador está regularizado à disposição do técnico Renato Gaúcho para a disputa da competição. O tricolor pagou 5,4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do atleta que pertencia ao Santos. O jogador vestirá a camisa 7, que estava vaga desde a saída de Renato Augusto. E ontem o bicho pegou nas eliminatórias. Mais destaques agora com o Fábio Chaib. Bom dia pra você, Chaib. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Além da vitória do Brasil sobre o Paraguai, ontem tivemos a vitória da Bolívia 2-0 pra cima do Chile. O Chile demitiu o técnico Gareca, treinador argentino que comandava a equipe chilena. O Uruguai fez 2-0 na Venezuela. Argentina e Colômbia, um jogo muito disputado, empataram por 1-1 e Peru e Equador ficaram no 0-0. Por enquanto, 3 equipes estão classificadas na eliminatória sul-americanas, além do Brasil, a Argentina e o próprio Equador. Ao redor do mundo, Julio, são 13 equipes já classificadas para o Mundial do ano que vem, restando restando 35 vagas
para completar, então, os 48 times que vão disputar o Mundial do ano que vem em 3 países. Sabia, né, Julio? Vai ser nos Estados Unidos, México e também no Canadá, cara. Faltam apenas quantos times? 35. Eu achei que ele ia falar. Restam apenas 150 vagas. 35 equipes ainda. Não, a contagem permanece, meu caro Fábio Scheibe. Foram 13 até agora, faltam 35. E entre Assim fica os melhor. confirmados está o nosso Brasa, né? O Brasa. Da América do Sul, como eu disse anteriormente, Brasil, Argentina e Equador, cara. Carlão de Freitas, a opinião do CBN Esportes. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Julião. Bom dia, ouvinte CBN. Fábio Scheibe é uma figura, cara. E falando em eliminatória, ontem acompanhando aliás, o grande jogo ontem foi Colômbia e Argentina. Nós vamos falar do Brasil, foi, né, uma apresentação legal aí na estreia do Ancelotti aqui no nosso país. Mas houve ali um duelo, um embate, né, entre Rames Rodrigues e Messi, né? O Messi, depois que a Argentina foi campeã, ele adotou uma faceta argentina, né? Tá mal, puramente argentina. Porque quando ele convivia com a pressão de não conquistar a Copa, ele sempre recluso, né? Aquele jeito dele, parece que meio inerte ao jogo, sem vibração, ganhando ou perdendo e tal. Mas bastou a Argentina conquistar o mundo, e claro, né, com o protagonismo do Messi, agora ele tá todo saído. Em todo jogo ele arruma uma confusão.